E aí, tranquilo? Se você não morou debaixo de uma pedra durante as últimas semanas, você sabe que uma nova versão do livro do jogador saiu. Trazendo o rework de algumas coisas, como regras, classes e magias, mesmo que talvez algumas mudanças não foram tão boas assim. Então, sem enrolar, se inscreva para não perder os próximos vídeos, que hoje vamos falar para você quais classes saíram ganhando e quais classes saíram perdendo com o novo livro. Eu não quero mais jogar com você. E pra começar, vamos falar de Artífice. Claramente saiu perdendo. Os caras nem colocaram ele nesse novo livro. A Wizards só foi lá e cagou na cabeça dele. E eu sinto pena de quem tem Artífice como classe favorita. Ou não, né? Porque agora você pode jogar de... O que seria uma contraparte de Artífice em outra classe? Caramba! Do jeito que o Artífice joga, seria Arcanitrix, eu acho. Peraí, o Ladino? É. Ah, então pau no teu cu, mano. Tem que jogar de Ladino mesmo, pô. Agora, seguindo para as demais classes, vamos seguir a ordem que elas aparecem no livro. Por isso, vamos ver como ficou o Bárbaro. Vamos começar falando de como ficou o novo Rage, que ainda continua com as mesmas bonificações, com resistência aos danos simples e aumento de dano de ataques de força, além das fraquezas de não poder usar magias enquanto em Rage. Mas a duração mudou. Antes durava 1 minuto e acabava se você fosse incapacitado, ou se você não atacasse o inimigo ou sofrido dano até o seu turno acabar. Agora a Rage dura 1 turno, o que parece ser pior, mas você pode estender a duração para o próximo turno se você fizer uma dessas ações, que são atacar um inimigo fazer um teste de resistência ou gastar sua ação bônus para estender o Rage. E olha que no nível 15 você não precisa fazer nada para ter a duração máxima do Rage, que agora é de 10 minutos. Bárbaro também ganhou Maestria com Armas, o que é uma habilidade nova nesse livro, e ajuda todas as classes que lutam com armas, que agora possuem habilidades como derrubar um alvo, impor desvantagem, empurrar, diminuir a velocidade, entre outras. Danger Sense que antes você não podia usar se estivesse cego ou surdo, mas agora só mantiveram que você não pode usar enquanto estiver incapacitado. E graças à correção de escrita no livro de 2014, que deixou tudo bem mais simples, você pode ter vantagem para desviar de um Breath de um dragão agora, coisa que você não podia fazer em 2014. Sinceramente, não teria muita necessidade de mencionar Primal Knowledge, até porque a gente só vai falar das principais habilidades que mudaram e que fazem diferença para dizer se a classe melhorou ou piorou comparado com a versão de 2014. Mas é muito engraçado imaginar que enquanto você estiver em fúria, você pode usar força para fazer os testes de acrobacia, furtividade ou sobrevivência. Imagina o Bárbaro bufando de raiva fazendo acrobacia. Indo para Brutal Attack ficou bem mais interessante, porém possui ressalvas. Quando você usa o Reckless Attack, você pode abrir mão da vantagem do seu ataque com força e não pode ter desvantagem, assim podendo aplicar alguns efeitos no alvo, como diminuir a movimentação, desvantagem no próximo teste de resistência, entre outros efeitos. Só você perde a vantagem no seu ataque, mas nada fala que os ataques dos inimigos não vão ter vantagem contra você até seu próximo turno, fazendo ao meu ver, pelo menos, não ser muito legal colocar um efeito no seu ataque, para tomar todos os ataques com vantagem, pelo menos não por agora, já que no nível 17, além de você aumentar o seu dado para 2d10 de dano, você ainda pode usar 2 efeitos ao mesmo tempo, tornando uma habilidade interessante, porém não muito útil, principalmente porque você precisa chegar em níveis mais altos para poder usar ela de maneira eficiente. E olha que é inegável que o core da classe melhorou, mas tem um elefante branco bem no meio da sala chamado Totem do Urso, que antes te dava resistência a todos os danos, menos psíquico, e agora ele não cobre psíquico, force, necrótico e radiante, o que parece ser pouco, mas você vai ver quando seu bárbaro morrer. Ai. Tá me marcando, mestre. Lembrando que essa era a melhor subclasse disparada de bárbaro, e quem assistiu o nosso vídeo de tier list já deveria saber disso. Eles meio que nivelaram todas as subclasses meio pra baixo, mesmo que Berserk esteja mais interessante porque agora ele dá um daninho legal, pô. A classe claramente perdeu com o novo livro. Para o próximo, temos o Bardo, que perdeu o Song of Rest, que recuperava um pouquinho de vida a mais em um descanso curto. Mas quem liga para Song of Rest? E agora ele é um usuário de magias preparadas, não conhecidas, fazendo ele ter uma pool de magias muito maior. E a quantidade de magias que ele prepara, comparado com as magias que ele conhecia, é a mesma de 2014, ou seja, só melhora. Mas infelizmente você só pode mudar as magias preparadas ao subir de nível. Expertise agora você aprende no nível 2, antes era no nível 3, assim como a melhoria, que agora é no nível 9, antes era no nível 10. E a maior melhoria de todas foi Magical Secrets, que agora basicamente, por ser uma classe que prepara magia ao invés de conhecer, ao invés de escolher 2 magias de qualquer lista, agora você pode ter acesso a todas as magias de clérigo, druida e mago para preparar suas magias. Meu Deus, é coisa demais. É triste que você perdeu o acesso às spells de Warlock, sinceramente. Mas até aí você pode fazer uma multiclasse com Warlock ainda, tá de boa. Já no nível 20 você sempre tem a magia Power Word Kill preparada,
separada. E você pode usar a magia em 2 alvos ao mesmo tempo, se eles estiverem meio próximos. O que não é ruim, mas sinceramente, todas as classes estão com o último nível meio qualquer coisa ou sem criatividade, meio que incentivando a aventura a acabar antes dos níveis mais altos, como um 18 ou 20, por exemplo. E também dando nerf indireto e paladino do nada. Mas tudo bem. Paladino apanhou tanto, coitado. Mas no caso do Bardo, não tem como. Ele saiu ganhando e ganhando com força. É só olhar o novo Magical Secret. A classe já era forte, ficou mais forte ainda. Afinal de contas, o Bardo não tinha muita super ofensiva, né? Agora, irmão, o maluco tá voando. Literalmente, ele aprendeu Fly. Fly, Haste, cara, Fireball que não tinha. Ele pode soltar Meteoro. Você pode aprender Shillelag. Não sei por qual motivo você usaria Shillelag, mas... Porra, esse filho da puta tem acesso a Shillelag. Peraí, Shillelag mudou? Mudou, agora usa o Spellcast Ability ao invés de força. Caralho! O Bardo falando assim pro Hexblade, eu não preciso mais de você. Indo pro Clérigo agora, já começamos com um grande problema, que é o quê? Antes, o Clérigo tinha acesso à subclasse no nível 1, e agora isso daí foi jogado pro level 3. Eles tentaram padronizar as classes para que todas pegassem a subclasse no nível 3, o que mecanicamente faz sentido o que eles querem fazer, mas é engraçado você pensar que você tá seguindo um deus que você não sabe qual é. E o pior, que no lugar eles colocaram Divine Order, que você escolhe entre ter proficiência em armas marciais e armadura pesada, note proficiência, não maestria, um truque a mais e bônus em arcana e religião, igual o seu modificador de sabedoria. Você ainda tem que escolher entre um ou outro, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Channel Divinity agora tem mais usos, começando com 2 e indo até 4, nos níveis mais altos. Só que você recupera um uso com descanso curto e todos os usos com descanso longo. Se Undead substitui Destroy Undead, que causa dano nos alvos de Turn Undead, o que saiu de uma habilidade qualquer merda pra merda nenhuma. Acho que é a melhor explicação que a gente poderia dar. Indo agora pra uma das habilidades que mais geraram confusão é Blasted Strikes, no nível 7. Isso porque a escrita dessa habilidade tá de uma forma tão esquisita, mas tão esquisita, que dá margem pra várias coisas. Tanto que eu tô tendo que vir aqui regravar. Talvez seja por isso que não tem vídeo há muito tempo, né? Porque eu sou um vagabundo. Mas o que acontece realmente é que a habilidade de subclasse que você ganhava antes no nível 8 é ignorada. E agora você escolhe entre uma dessas duas habilidades. Divine Strike, que uma vez por turno você causa dano extra de radiante ou necrótico com um ataque de arma. Ou Potente Spellcast, que você adiciona seu modificador de sabedoria no dano de suas cantrips de clérigo. E no nível 14 você ganha melhorias para a habilidade que você escolheu. Divine Strike aumenta o dano que era de 1d8 para 2d8. E Potent Spellcasting, que quando você causa dano com uma cantrip de clérigo, você dá pontos de vida temporários igual ao seu modificador de sabedoria para você ou um aliado até 60 pés de você. Pior ainda se você pensar que o antigo nível 10 era Divine Intervention, onde você gastava sua ação pra pedir ajuda pro seu deus. Colocando de outro modo, você pedia ajuda pro mestre pra te salvar. Era tão forte que você só podia usar essa habilidade uma vez por semana. Quem é que conta uma vez por semana dentro do jogo? Fora que nerfaram uma das principais magias dele, já que Spiritual Apple agora é concentração, diminuindo o dano e versatilidade da classe, porque você só pode ter uma magia de concentração por vez. Agora para a druida, a primeira mudança importante é que os druidas não são mais obrigados a usar equipamento de madeira, fazendo o druida Wildfire fazer muito mais sentido agora. Aproveitando o assunto, a superclasse foi nerfada no core, porque antes você aprendia ela no nível 2 e agora é no 3. Mas convenhamos, né? Quem liga pra fazer multiclasse de druida? Já com relação aos animais, o companheiro invocado pelo Wild Companion dura até você terminar um descanso longo. Antes durava horas iguais ao seu nível de druida. E agora a transformação de Wild Shape, infelizmente, possui muito menos vida, já que ao se transformar, você só ganha pontos de vida temporários igual ao seu nível de druida. Ou seja, não usa mais a vida da ficha que você se transforma, sendo um nerf absurdo. Pelo menos a transformação só se desfaz agora se você for incapacitado ou morrer. Ou seja, precisa matar o druida, e não só a aranha, por exemplo, para a transformação se desfazer. Além disso, é muito mais fácil interpretar um druida agora, porque você pode falar na forma animal desde o início, mas ainda não pode usar magia, né? Vamos com calma também. Ainda falando de Wild Shape no nível 5, ganhamos uma nova habilidade onde não ganhávamos nada em 2014, com o Wild Resurgence. Você pode trocar um slot de magia para recuperar um Wild Shape, caso você esteja zerado, ou gastar um Wild Shape para ganhar um slot de magia de nível 1, que é burrice, não faça isso. A última habilidade que vale a pena comentar é Improved Elemental Fury, que no nível 15 você pode aumentar o alcance de seus truques de druida, caso eles sejam de longa distância, modificando-os para ficar com a distância de 300 pés, algo que pode ser muito útil para contornar o nerf na condição invisível,
que era quebrada. A gente já fez vídeo sobre. Mas se você ficou curioso pra saber como eles nerfaram a invisibilidade e quais classes ainda podem abusar da condição de ficar invisível, comenta aí. Para finalizar essa classe, o Core faz muito mais sentido para caminhos que não querem usar a Wild Shape, o que faz muito sentido. E, apesar de multiclasse ter ficado pior, dá pra dizer que Druida saiu ganhando com o novo livro. Próximo da lista é Fighter, começando com estilos de combate. Tivemos um buff e um nerf. Protection melhorou, porque você impõe desvantagem em todos os ataques contra aquele alvo até o início do seu próximo turno, ao invés de como era antes, que era em um ataque só. Já a Great Weapon Fight piorou, porque você não rola os dados novamente que sai 1 ou 2 nas rolagens de dano. Agora você só trata eles como um 3. Além disso, logo no primeiro nível ele ganhou maestria com armas, que nem a gente falou do Bárbaro anteriormente. Mas Fighter tem 3 maestrias. Second Wind agora possui mais usos e Short Rest recupera um desses usos. Esse aumento é por causa da nova habilidade, como Tactical Mind no nível 2, que você pode gastar um Second Wind para adicionar um D10 em um teste de habilidade que você falhou. Ainda por cima, mesmo se com o bônus você falhar, o Second Wind não é gasto. Exo Surge ficou pior se você usar ela como multiclasse para classes mágicas, porque você não pode mais usar essa habilidade para lançar 2 magias no mesmo turno, o que é triste, mas eu acho que é uma correção que já devia ter sido feita há bastante tempo. Porém, Indomitable melhorou, além de você poder refazer um teste de resistência que você falhou, você ganhou um bônus igual ao seu nível de guerreiro. Traduzindo, você não falha. Impossível. E ganhou uma nova habilidade no nível 13, chamada Study de Ataques, que basicamente, se você errar um ataque, você pode ter vantagem no próximo ataque que você fizer contra o mesmo alvo. Você não vai errar nem seus ataques mais. Errar? Errar é coisa de paladino, eu sou um guerreiro, porra. Mas antes de concluir, precisamos falar rapidinho de Battlemaster. Isso porque já era a melhor subclasse de Fighter, e os caras melhoraram mais um pouco, corrigindo manobras como Parry, que antes você só podia usar destreza para diminuir o dano, e agora você pode usar destreza ou força. Ou Rally, que antes os pontos de vida temporário que você podia dar para um aliado era o dado de superioridade mais o modificador de carisma, e agora é o dado de superioridade mais metade do nível de Fighter. No nível 7, com Know Your Enemy, você gasta uma ação bônus e sabe imunidades, resistências ou vulnerabilidades do inimigo. E agora você pode usar muito mais manobras de combate, porque com Relentless no nível 15, uma vez por turno, você pode rolar um D8 ao invés de usar seu dado de superioridade numa manobra. Resumindo, o core da classe tá melhor, a melhor subclasse tá melhor ainda, ele claramente saiu ganhando com o novo livro. Somente no caso do combo de multiclasse para soltar 2 magias no mesmo turno, que ele ficou inviável. E por mais que eu não goste de nerfs, esse ataque é válido. Agora com o Monge, a primeira coisa que mudou foi que o dano de Martial Arts aumentou. Antes começava em D4 e acabava em D10. Agora começa em D6 e chega até D12. E agora você pode usar o seu modificador de destreza ao invés de força para calcular o save para agarrar ou empurrar um alvo. Pontos de Ki agora se chamam pontos de foco, e Flurry of Blows não mudou, mas outras habilidades mudaram. Patient Defense, você pode usar Disengage como ação bônus. Alternativamente, você pode gastar um ponto de foco para usar Dodge junto com Disengage, ambos como ação bônus. Step of the Wind, você pode usar Dash como ação bônus. Alternativamente, você pode gastar um ponto de foco para usar Disengage junto de Dash, ambos como ação bônus. E chegando no nível 10, você ganha a melhoria para essas habilidades. Flurry of Blows, agora você dá 3 ataques desarmados ao invés de 2. Patient Defense, se você gastar pontos de foco, você ganha pontos de vida temporário igual a 2 dados marciais. Step of the Wind, que se você gastar pontos de foco, você pode carregar um aliado a até 5 pés de você nesse movimento, sem provocar ataques de oportunidade. Você ganha uma nova habilidade no nível 2 chamada Uncanny Metabolism, e note que o Armored Movement ainda tá lá, essa é uma habilidade extra. Uma vez por descanso longo, quando você rolar a iniciativa, você pode ganhar todos os pontos de foco gastos e recuperar vida igual ao seu nível de monge, o que é muito bom. E mais pra frente no nível 15, caso você role iniciativa e não use o Uncanny Metabolism, você pode recuperar pontos de foco até T4, com Perfect Focus, que era igual ao nível 20 antigo, mas agora no nível 15, o que é bem melhor. Deflect Missiles agora é Deflect Attacks, e você pode redirecionar qualquer ataque, mas precisa ter o dano de esmagamento, perfuração ou cortante. O cálculo para reduzir o dano continua o mesmo, e se você reduzir o dano para 0, você pode gastar um ponto de foco para devolver o ataque em um alvo que você pode ver até 5 pés se for um ataque corpo a corpo, ou até 60 pés se for um ataque a longa distância, mas você não pode estar em cobertura total. Nos dois casos, o alvo precisa passar em um teste de resistência de destreza ou sofre 2 dados marciais mais seu modificador de destreza. E ao alcançar o nível 13, você ganha Deflect Energy, que pode usar Deflect ataques contra qualquer tipo de dano, ou seja, descaralha tudo mesmo. Stunning Strike também sofreu uma melhoria. Agora, se o alvo fugir do efeito para ser atordoado, ele perde metade da sua movimentação até o próximo turno, e o próximo ataque antes disso feito contra o alvo vai ter vantagem. E apesar que as subclasses ficaram meio meh, principalmente porque nerfaram o dano
de Quivering Palm, a melhor sub já era, e agora é certeza que é Long Death. Até porque o core ficou muito melhor, ela não tá quebrada, mas tá muito interessante essa classe, ela tá muito da hora de imaginar ela jogando, só desviando os ataques tudo, foda-se. Claramente ela saiu ganhando, sem sombra de dúvidas. Provando mais uma vez que a ficha mais poderosa no nosso canal é o Pop Esponja. E o garoto também, né? Porém, esse monge praticamente só teve melhorias. O Paladino não foi tão agraciado assim. Não sobrou nada pro Paladino. Começando logo no primeiro nível, ele perdeu o Divine Sense, que virou uma habilidade do Channel Divinity. Você vê que a coisa aqui só vai de mal a pior. Mas pelo menos você ganhou maestria com 2 armas e pode lançar magias desde o nível 1, sendo que em 2014 era só no nível 2. Já para o próximo nível, para a tristeza de uma nação, Divine Smite foi nerfado. Agora ele é uma magia de nível 1 e o dano continua o mesmo e não possui mais um limite de dano. Mas agora você precisa gastar uma ação bônus para usar Divine Smite. Ou seja, você só pode usar Divine Smite uma vez por turno. Em 2014, você poderia usar diversas vezes no mesmo turno, matando o dano praticamente. E o que substitui Divine Smite foi Paladin Smite, que você sempre tem Divine Smite preparado. Dá pra ver a tristeza na fala do cidadão, tá ligado? Falando sobre essa habilidade. E não podemos esquecer que a nova habilidade deixa você usar Divine Smite uma vez de graça por descanso longo. Quem escreveu isso achou que isso era bom por algum acaso? E ele perdeu sua imunidade a doenças que ele tinha em 2014 com Divine Health. E agora o que substitui isso no nível 3? Nada, ele só vai ganhar a subclasse mesmo e acabou. Ah, que divertido, não é mesmo? Com Aura of Protection, eles corrigiram a escrita, fazendo outras auras usarem seu alcance. E proibiram 2 paladinos de combarem suas auras. Você precisa escolher uma aura se estiver no alcance de 2. Mas nem tudo é tristeza. Pelo menos ele ganhou um pouquinho de melhorias com a Beautiful no nível 9. Você pode gastar seu canalizar divindade para causar medo em alvos até o seu modificador de carisma, e se falharem um teste de resistência de sabedoria, o alvo fica com medo por 1 minuto e só pode se mover ou fazer ação ou ação bônus no seu turno. E com Restoring Touch, o seu Left Hand pode curar os estados de cegueira, charmed, surdez, assustado, paralisado ou atordoado por 5 pontos por cada condição. Pena que você só ganha isso no nível 14. Mesmo com essas pequenas melhorias, é nítido que o Paladino perdeu muita coisa. Não mataram meu menino. Onde a perda mais sofrida é o Divine Smite agora gastar ação bônus. O Paladino com certeza saiu perdendo. Chama o clérigo, tem um boneco morto aqui. Ah não, pera aí, dá pra chamar um bardo agora. O próximo é Ranger, que agora é capaz de lançar magias desde o nível 1. Antes era no nível 2. E também ganha maestria com 2 armas no mesmo nível, o que também é bom. Favorite Enemy ou Favorite Foe foram todas simplificadas para você usar Hunter's Mark para tudo. Agora, ela se tornou, você sempre tem Hunter's Mark preparada e pode lançá-la de graça um número de vezes igual à sua proficiência. Deft Explorer antes era no nível 1, agora é no nível 2. O que não é tão ruim se você for parar pra pensar que você agora solta magias e tem maestria com armas no nível 1. E ela serve para você ter expertise em uma skill e aprender 2 idiomas. Você também ganha a skill Expertise no nível 9, te dando expertise em mais 2 habilidades que você tem a proficiência, substituindo a antiga habilidade no nível 8 que deixava você andar em terreno difícil sem redução de movimento, o que é bom. Roving agora aumenta sua movimentação de nado e escalada em 10 pés, ao invés de 5, mas agora você não pode vestir uma armadura pesada. Nature Veil, que antes era nível 10, foi jogado lá pro nível 14, e agora você pode ficar invisível um número de vezes igual ao seu modificador de sabedoria ao invés de sua proficiência. É até engraçado eles terem nerfado tanto Nature Veil, sendo que nerfaram bastante a condição de invisibilidade, com Blindside e Trueside passando o efeito. O próprio Ranger ganha Blindside no nível 18 para passar invisibilidade, mas só de 30 pés. Agora, buffs envolvendo a Hunter's Mark foram que no nível 13, a concentração dela não pode ser quebrada por receber dano, e no nível 17 você ataca com vantagem um alvo com Hunter's Mark, o que não são habilidades ruins, mas estão com requisitos meio altos de nível. E esse é meio que o problema do novo Ranger, que se escora demais em Hunter's Mark e invisibilidade. Mas a Wizards decidiu fazer ser focado nisso quando nerfaram invisibilidade. Além disso, a principal subclasse que mexia com isso, que era Gloomstalker, tomou uma pequena porrada de nerf, mas Beastmaster parece bem mais legal comparado com a sua versão anterior. E no final ela sai ganhando, só que dentre das que ganharam, ela é a pior delas, quase ficando no neutro. Agora com Ladino, assim como outras classes que lutam no corpo a corpo, tirando o monge, ele ganhou maestria com 2 armas, o que é sempre bom. Pra resumir, a classe ainda continua com todas as habilidades principais, mas ainda por cima ganhou algumas coisas novas, como por exemplo, Cunning Strike, que quando você acerta um Sneak Attack, você pode abrir mão dos dados do Sneak Attack para causar alguns efeitos, como por exemplo, Poison, que custa 1d6 e falhando em um teste de resistência de constituição, o
alvo fica com status de envenenado por 1 minuto, mas o alvo pode repetir o teste no final do seu turno. Trip, que custa 1d6 e pode derrubar um alvo que seja large ou menor, se falhar um teste de resistência de destreza. Withdraw, que também custa 1d6, e depois do ataque você pode se mover metade da sua movimentação sem causar ataque de oportunidade, o que é insano de bom. E no nível 14 você ganha mais algumas opções. Daisy, que custa 2d6, e o alvo que falhar em um teste de resistência de constituição só vai poder se mover, fazer uma ação ou uma ação bônus em seu turno. Knockout, que custa 6d6, e falhando em um teste de resistência de constituição, o alvo fica inconsciente por 1 minuto ou até ser atacado, e repete esse teste no final de cada um dos seus turnos. E Obscure, que custa 3d6, e falhando em um teste de resistência de destreza, o alvo fica cego até o final do turno. Além disso, a habilidade Reliable Talent saiu do nível 11 e foi para o nível 7, que trata qualquer resultado no D20 abaixo de 10 como 10 em testes de habilidade que você tem proficiência. Lembrando que você ainda tem Evasion no mesmo nível. Você não perdeu nada, só ganhou. A classe não perdeu nada e ganhou um monte de coisa interessante. E as principais subclasses estão no novo livro. Arcane Trickster melhorou um pouquinho. Soul Knife continua a mesma coisa praticamente, mas infelizmente Assassin perdeu muito dano no nível 3. Mas apesar disso, dá pra dizer facilmente que Ladino saiu ganhando e não saiu ganhando pouca coisa não com esse novo livro. Indo para Feiticeiro, como todas as classes de magia, ele se tornou um usuário de magias preparadas. Mas para essa classe não só aumentou o pool de magia, como aumentou também o número de magias que você prepara comparado com as magias conhecidas. A classe também ganhou uma nova habilidade no nível 1, chamada Innate Sorcery, que uma vez por descanso longo, com uma ação bônus, você entra em uma forma que ganha os seguintes efeitos. O CD de suas magias aumentam em mais 1, você tem vantagem nos ataques de magia de feiticeiro. No nível 1. Tem CD mais 1 e vantagem em ataque. Level 1, porque choras, paladino. E chegando no nível 7, você não ganhava nada antes, mas agora, com a habilidade Sorcery Incarnate, você pode gastar 2 Sorcery Points e sua ação bônus para entrar na forma do Innate Sorcery. E quando você estiver nessa forma, você pode usar 2 metamagias em cada magia, o que é muito bom. Mas isso faz com que a classe gaste muitos Sorcery Points. Mas pelo menos no nível 5, com o Sorcerer's Restoration, uma vez por descanso longo, quando você terminar um descanso curto, você pode restaurar Sorcery Points igual metade do seu nível de feiticeiro. Mas infelizmente o acesso à sua subclasse saiu do nível 1 para o nível 3, o que não faz muito sentido porque tem que esperar 3 níveis para despertar a sua linhagem. Ai, que legal. É tipo rezar pra Deus, tá ligado? Primeiro você começa a fazer uma mutação, depois você descobre que merda é aquela. Mas pelo menos as metamagias agora estão no nível 2, ao invés do nível 3 que era em 2014. Já aproveitando o assunto, algumas metamagias foram modificadas, entre elas Extended Spell, que além de dobrar a duração, agora te dá vantagem em testes de concentração dessa magia, o que é insano. Heightened Spell, que dava desvantagem nos testes de resistência da magia, antes custava 3 pontos, agora custa 2, o que é muito bom. Seeking Spell, agora custa 1 ponto ao invés de 2 para rolar novamente o D20 caso você erre um ataque, o que sinceramente é bem difícil com Sorcerer's Incarnate. Não, Sorcerer's Incarnate não, Innate Sorcery. Confundi as habilidades. Subtle Spell, agora além de ignorar componentes verbais e somáticos de uma magia, pode ignorar um material também, desde que não seja consumido pela magia. De resto, a classe continua praticamente igual. O nível 20 é interessante, mas o jogo parece não te incentivar a alcançar o nível máximo. E além disso, a classe tem vários níveis que você não ganha nada, mas as mudanças no core são realmente interessantes. Infelizmente, a melhor sub, que é Divine Soul, sofreu um pequeno nerf por causa de Spiritual Apple. Mas em níveis muito altos, pelo menos, o feiticeiro dracônico pode invocar vários dragões para lutar ao seu lado. Então, o feiticeiro melhorou absurdamente, principalmente em níveis mais baixos, mas comparado às outras classes, não teve uma melhora tão significativa. Já agora com o bruxo, ele não teve tanta sorte assim. Começando pelas Eldritch Invocations, que agora são no nível 1 ao invés do nível 2, e aumentou o número máximo de invocações que ele pode aprender, começando com 1 e terminando com 10. Antes, o máximo era 8. E começando pelo lado positivo, entre aspas, os antigos Pact Boons, que eram Pactos da Lâmina, Corrente ou Tomo, viraram Eldritch Invocations, ou seja, em tese, você tem acesso a eles logo no primeiro nível. Leashes of the First Ones, que é uma nova Eldritch Invocation que você precisa ter no mínimo nível 2 de Warlock e ganha um Origin Feat, que são feats que você pode pegar desde o início. Eles são feats teoricamente mais fracos, mas tem opções interessantes como Toff, Magic Initiate, Luck e Alerta. Gaze of Two Minds, antes era uma Eldritch Invocation bem fraca. Você compartilhava seus sentidos com um humanoide disposto, só que você ficava cego e surdo enquanto o efeito estivesse ativo. Agora, infelizmente, você precisa ter pelo menos nível 5 de Warlock, mas agora você não fica nem cego nem surdo. Para manter esse estado, você gasta uma ação bônus, antes era uma ação, e o mais legal é que você pode
pode soltar magias a partir do humanoide que você compartilha os sentidos se ele estiver até 60 pés de você. E Eldritch Spear, que antes só funcionava com Eldritch Blast, agora é com qualquer cantrip que dê dano. Mesmo que, né, Eldritch Blast é uma das melhores escolhas nesse caso ainda, de qualquer forma, mas sigamos. E você precisa ter no mínimo level 2 de Warlock, e o alcance era mudado para 300 pés da cantrip. Agora, o alcance da cantrip não muda para 300 pés, ela aumenta em 30 vezes mais o seu nível de Warlock, sendo muito boa para abusar de uma certa condição aí que a gente já mencionou nesse vídeo, mas não vou dizer qual que é. O lado ruim é que a subclasse saiu do primeiro nível pro terceiro nível, mas pelo menos ele ganhou coisas novas, como Medical Cunning no nível 2, que uma vez por descanso longo, você pode gastar 1 minuto para recuperar metade de seus Pact Magics, acelerando um pouco o jogo e não precisando pagar toda hora por um descanso curto. E com o Contact Patron no nível 9, você tem a magia Contact Another Plane, sempre preparada, e pode usá-la sem gastar slot uma vez por descanso longo, podendo entrar em contato com seu patrono e fazer ele responder algumas perguntas, tipo quando desce seu salário no próximo mês. Que isso? Ele é meu patrono, porra, cadê meu salário? A classe teve pequenas correções, o que faz ela sair ganhando em comparação ao livro anterior. Mas convenhamos, não tem por que escolher bruxo ao invés de feiticeiro. Mas se mesmo assim você for jogar com a classe, use a sub Grateful One para você conseguir fazer uma gangue de aberrações no nível 14. Indo para a última classe, temos Mago. E sem enrolação, a gente tem que xingar esse troço. Mano, de todas as classes que a gente viu até agora, todas as classes mudaram para magias preparadas, dando acesso a todas as magias de suas respectivas classes, só precisando prepará-las, seja por descanso longo ou mudança de nível. Mas não, Mago, eles se sentiram nessa merda que ele começa com 6 magias e aprende mais 2 com o nível, fazendo que, em tese, um Mago tem a menor pool de magias do jogo. Um Mago tem uma das menores pools de magia do jogo. Coitada da mesa. Arcane Recovery mudou de uma vez por dia para uma vez por descanso longo, o que não muda nada, porque você não vai tirar 2 descansos longos no mesmo dia. Mas não se preocupe que ele ganhou uma habilidade sensacional no nível 2, chamada Scholar, que te dá expertise em arcana, história, investigação, medicina, natureza ou religião, se você tiver proficiência. Ou seja, você tem que escolher uma dessas, tá? Deixa bem claro. Mano, enquanto tem classes que fazem pacto ou rezam pra uma entidade que eles nem sabem qual que é, o mago ainda tem flavor dentro da classe pra habilidades ficarem inúteis e fracas, só porque, olha, flavor, eu sou especializado em medicina, porque eu sou uma família de médicos. Outras classes ganham expertise no nível 2, que nem Ladino, e ganham 2 expertises em habilidades, mas não, mago tem que ganhar uma, sem contar que classes que nem Ladino ou Bardo ainda ganham expertise em levels superiores ainda. Mago não tem esse avanço. É praticamente o jogo falando que vale mais a pena ser um criminoso na vida do que estudar. Mas você não entendeu, cuzão. É uma crítica social foda. Ladino só quer ser visto, cuzão. E a habilidade de substituir uma magia preparada sua depois de um descanso curto, e aquelas de nível mais baixos que você podia conjurar de graça, mas eram nível 18 e nível 20 de mago. E tirando isso, ele não tem mais literalmente nada. Só subclasse e habilidade Score. São vários níveis sem ganhar porra nenhuma. Foi um trabalho porco e horrível transcrevendo o Mago de 2014 pro livro novo. Os caras ficaram com preguiça de trabalhar, estavam morrendo, igual minha garganta tá morrendo. Então deixa o like nessa desgraça, pelo amor de Deus. Mago com certeza saiu como o grande perdedor de todas as classes. Artífice, por não entrar no livro, perdeu menos que Mago. Cada um de nós leu esse livro 2 vezes. Por isso que esse vídeo demorou, pra garantir que não teria nenhum erro. Mas sempre escapa alguma coisa, então deixa aí nos comentários se a gente esqueceu de algo. E compartilhe o vídeo. Até a próxima.